desse painel. Os irmãos podem ficar à vontade para fazer as suas perguntas. O secretário vai passar aí com papel e caneta. Vocês usem a caneta, façam as perguntas e vão trazendo para a gente. O nosso tempo, de fato, é resumido, muito curto, por conta de toda essa temática que nós vivemos hoje pela manhã. Tempo muito bom, precioso demais. E nós temos aqui os nossos 3 painelistas que estão nos ajudando nessa manhã. E eles terão, eu vou deixar assim, 2 minutos para cada um se apresentar em 2 minutos. Não é? Falar o nome, a cidade, onde eles estão atuando. E depois a gente retoma já, começando as perguntas, para a gente ganhar tempo, já que o nosso tempo está aí até as 13 horas, 13h10. Mas se apresentem. Tá ligado aí? Vê aí, pastor. Então tá. Alô? Carlos Vater, pastoreando a Primeira Igreja Batista em Ourinhos, estado de São Paulo. Há 5 anos, foi feito em maio. Ali estamos uma igreja que tem implementado a visão de igreja multiplicadora, ou movimento, né, como foi dito ontem pelo pastor Jefferson, o movimento da igreja multiplicadora ali na nossa cidade. Sou o pastor Eude Cabral Figueiredo, sou pastor na Primeira Igreja Batista em Goianinha, no Rio Grande do Norte. A cidade de Goianinha é uma cidade que fica na BR-101, 60 quilômetros de Natal para baixo, né? Natal está para cima um pouco. Sou pastor lá, sou pastor ordenado já há 15 anos, mas dirijo a igreja fez 18 anos agora. Assumi a igreja, eu era seminarista. E é a igreja onde eu nasci e cresci, né? É a igreja da minha história de evangelho, né? Estamos lá desde 2000, dirigindo a igreja, e há 15 anos como pastor efetivo. João Pinheiro dos Santos Júnior, eu sou pastor da Primeira Igreja Batista ali em Luiz Eduardo Magalhães, Bahia. Pastor há 24 anos, desde os meus 21 anos pastoreando. E nesses 24 anos eu fui pastor de 4 igrejas, né? Estou nessa há 2 anos e meio, mas sempre trabalhei com pequenos grupos, desde a época em que a CEPAL tinha os pequenos grupos, crescendo na palavra, crescendo na comunhão, crescendo na oração, crescendo na vida simples. E aí, com o movimento de Igreja Multiplicadora, a gente fez a transição para a Igreja Multiplicadora. E estamos aqui para juntos crescermos nesse tempo. Muito bem, 3 estados aqui bem representados. Pastor Carlos Vater, de São Paulo. Pastor Eude Cabral, do Meio, de Rio Grande do Norte. E pastor João Pinheiro Júnior, da Bahia. E o nosso painel tem como tema visão e pregação. Qual a importância do púlpito na Igreja Multiplicadora? Né? Como pregar, como usar a pregação da palavra na mobilização, incentivar os nossos discípulos. Como a pregação da palavra pode contribuir para a formação de discípulos que estão em processo de multiplicação ou estarão nesse processo, tá certo? Nós temos 2 secretários aqui nos auxiliando, ali na ponta da direita e aqui da esquerda. Os que quiserem fazer a pergunta, é só colocar a sua pergunta. Dentro desse tema de pregação, como pregar, é uma dúvida de muita gente, para quem já está no processo da Igreja Multiplicadora, para quem está começando o processo, é muito interessante a gente perguntar, saber como é que eu faço, que tipo de pregação, quais são os temas, né? Como conciliar a pregação do púlpito nos estudos durante a semana e no domingo, para que os nossos discípulos, eles absorvam esta visão, esse entendimento ao longo da nossa jornada de multiplicação. Já tem uma pergunta aqui. Muito bem. Os nossos painelistas podem também se posicionar. Como fomentar a mudança na mentalidade da igreja
com mais de 50 anos através da pregação da palavra. Pastor Júnior. Aí a dica para vocês é também curto e grosso, para a gente ganhar tempo. Eu tive o privilégio de pastorear uma igreja. Eu estava com 24 anos e ela já estava com 76 anos na época. E era uma igreja dentro desse padrão difícil de quebrar paradigmas, de mudar, né? Porque tudo depende das crenças, né? Nós somos aquilo que cremos. Cremos em doutrinas corretas, mas cremos em algumas coisas que não são doutrinas, são alguns costumes e algumas tradições apreendidas. E é preciso ter paciência, né? Porque aquilo foi construído durante muito tempo. Eu lembro que eu passei 13 anos nessa igreja e pregando semana após semana, domingo após domingo, e as mudanças vieram ocorrer depois do 7º ano. Então, eu creio que o pastor que está numa realidade de uma igreja difícil para mudar, uma igreja já enraizada em algumas questões, porque esse movimento de igreja multiplicadora, no nosso meio batista, ele é novo, né? Mas a grande questão é mostrar para a igreja que a igreja está retornando aos princípios, ela está retornando, porque a igreja multiplicadora é algo que nasce da palavra, não é uma ideia humana. Então, eu creio que o objetivo de mudança é através da palavra, e não através de uma argumentação ou de elucubrações teológicas, mas principalmente fundamentado na palavra. Esses 5 princípios de igreja multiplicadora, eles estão na palavra e facilmente você irá encontrá-los. Então, crie uma série de sermões aí sobre oração, sobre formação de líderes, sobre plantação de igreja, sobre compaixão e graça, sobre relacionamento discipulador, e vá ministrando isso ao coração do povo. O convencimento é do Espírito, e ao pastor cabe paciência. Pastor Eude, ainda, né? 50 anos a igreja tem, como a gente mudar essa mentalidade? Cambiar a mente. A importância do púlpito em todo esse processo é assim, algo que não se pode abrir mão de forma nenhuma. Porque você, nós, eu, somos os principais comunicadores da visão. E o lugar de comunicar essa visão é no púlpito. Então, a igreja vai começar a perceber que o seu sermão começa a mudar. Porque você vai pregar muito mais voltado para passar a visão. E qual é a visão? A visão relacionada aos princípios. Você vai pregar muito mais voltado para que a igreja entenda o seu papel. Nós fomos ensinados, aqui no domingo de noite, pregássemos uma mensagem para converter o coração das pessoas. E aí vamos dizer, você tem no seu auditório 100, 200, 300 ou mais, 500 pessoas, e você não tem, eu acredito em linhas gerais, 10% desse público de pessoas não convertidas. E aí você perde de comunicar a visão para 90% de um público, ou para a tua igreja, para falar ao coração de 10% do teu público. Então, a igreja, o domingo principalmente, seja o culto da manhã, o culto da noite, é o seu momento de passar essa visão. Então, tem essa igreja há 50 anos, 1 ano ou 200 anos. Você vai mudar essa sua mensagem. Agora, ela precisa ser uma mensagem baseada e que tenha a principal força na vida e no coração. Porque se ela for algo que chega só aqui e que não desce para a prática, e que a igreja vê que aquilo também é algo só daqui, mas que não é algo das mãos, da prática, ela perde o sentido. Porque a igreja sabe, quando nós conhece a gente, se aquilo que nós pregamos é algo nosso,
quando eu digo nosso, da nossa vida, do nosso dia a dia, da nossa prática, ou se é algo que eu quero dizer assim, faça, como a gente diz lá, faça o que eu digo e não faça o que eu faço. Faça discípulo, ore, leia a Bíblia, ajude seu irmão, viva com paixão e graça, se envolva na plantação de igreja, mas você tem de trazer o púlpito para você como seu principal aliado, para que ele seja algo que você vai se mostrar, no bom sentido da palavra, mostrar a palavra, mostrar as práticas, mostrar a ação, vivendo e pregando aquilo que você está vivendo. E aí a igreja será contagiada com isso. Eu tenho absoluta certeza que a igreja será contagiada com essa palavra, porque ela é uma palavra que é verdadeira. Ela não é uma palavra teórica, ela não é uma palavra de estudos teológicos, de posicionamentos, de pensamentos, ela é uma palavra prática, ela é uma palavra de vida, ela é uma palavra que vai vivenciar. Como nós ouvimos nessa manhã, os princípios ali de Atos 2, 42 e 47, a vida prática da igreja, isso vai fazer toda a diferença. Esse tema é muito relevante, porque no início, a Igreja Multiplicadora foi um projeto com visão apenas missionária, para plantar igreja. Graças a Deus, eu creio que em resposta às orações de muitos de nós que já estamos envolvidos com pequenos grupos há décadas, a junta ampliou. Eu conheci o projeto na primeira versão, inclusive usei quando pastoreei a PIB de Campinas para plantar uma igreja num dos bairros da cidade. E eu não sei quantos pastores aqui pastoreiam igrejas com mais de 25 anos, que já fizeram bodas de prata. Então, essa questão é importantíssima para nós, né? Eu tenho essa experiência, a primeira com 50 anos, a segunda com 100 anos e agora numa com 76 anos. Essa mudança é complexa e ela não precisa, de forma nenhuma, não pode deixar de enfatizar o púlpito. O púlpito é... Porque nós somos muito templistas, né, e ainda clericalistas. Então, se o pastor não der a tônica, o púlpito ele tem essa perspectiva funcional dele criar referência, né, a liderança que vem do púlpito, e ele tem a questão de que nós estamos voltando aos princípios da palavra. E Jesus disse, fazei discípulos, ensinando-os a guardar todas as coisas, a palavra. E nós somos o quê? Ministros da palavra. Por isso que a primeira tentativa minha de implementar em Campinas, que eu já implemento desde Tupã, desde a década de 90, mas em Campinas, na PIB de Campinas, várias tentativas não deram certo, porque nós contratávamos, entre aspas, pastores para implementar a visão de pequenos grupos. E foi com a duras penas, não passava de 7, uma igreja com 700 membros, não passava de 7, 9 pequenos grupos, porque eu não fazia isso que o pastor falou, o exemplo, o modo de fazer. Um outro aspecto é que, além de criar referência, o conteúdo é a palavra, e nós temos que pregar a palavra. No caso, respondendo mais objetivamente a pergunta, dentro do contexto do grupo que é púlpito, nós temos, primeiro passo é a oração, passar o tempo que você julgar que Deus já disse que é suficiente para você em oração, 1 mês, 2 meses, 3 meses, 1 ano, né, Deus vai sinalizar. E depois vem o púlpito, pregando os princípios, pregando a palavra. Eu sugiro que a pregação, nesse caso, primeiro, ela tem que ter bíblica 100%, expositiva preferencialmente, porque a palavra tem que falar. Nós somos batistas, primamos por isso. Não adianta ficar, a igreja tal está crescendo por causa disso, o Brasil todo está fazendo, porque se você tem na sua cabeça alguns discípulos que não têm muita facilidade de submissão à liderança, isso não vai bastar para eles. Se não tem, você fala, não quer nem saber, está na Bíblia. O pastor falou, estamos fazendo. E sugiro também que você impregne um pouco o seu sermão com referenciais históricos, para dizer que isso não é uma novidade do pastor Fernando Brandão. Ele passa e vem outra novidade depois.
vai em Wesley, vai pesquisar e vai trazer essa visão, desde Jesus, na verdade, de separar um grupo para trabalhar. Então, eu creio que com essa, antes de implementar os métodos propriamente, fazer o grupo protótipo, o púlpito é uma chave imprescindível. Muito bem. Nós temos aqui, e a gente vai mudar aqui a título de praticidade, eu vou direcionar uma pergunta para cada um dos painelistas, porque a gente ganha mais tempo e responde mais a todos. Mas, pastor Vater já tocou aqui numa pergunta, tem 3 perguntas muito parecidas, são todas iguais, viu? Estou sabendo, você tem unção, rapaz. Tem unção. Olha, expositiva, temática, textual, qual melhor usar para a pregação da visão de igreja multiplicadora? A outra pergunta, qual a melhor forma de pregação? Pregação expositiva, textual, tópico, etc. Qual o melhor tipo de pregação para implementar o modelo de igreja multiplicadora? Então, o senhor falou de pregação expositiva, pastor Vater, né? Pode. Eu ia perguntar se os 2 outros... Se também não concordar, é pacífico, viu? É que eu falei preferencialmente expositiva, e é isso, mas, paralelamente ao sermão, sugiro o estudo bíblico sobre o assunto, que já é uma outra categoria, né, de instrução. Pegar um tema, e não precisa fazer um sermão temático, mas fazer um estudo daquele tema na Bíblia, que você pode ir lá desde o Velho Testamento, lá de Jetro, todo o conselho, né, de delegações e tal, chegando até os dias dos apóstolos. Então, eu queria só complementar isso. Só para acrescentar aqui uma coisa, eu gosto muito de sermão expositivo, não tenho nada contra qualquer tipo de sermão, desde que seja de Deus para o coração da igreja. Agora, precisa de ter vida nesse sermão. Não adianta você fazer uma boa exposição e isso não tocar o coração com uma boa aplicação. O que isso tem a ver comigo? Que adianta eu saber isso, mas o que isso tem a ver com a minha vida? Então, é aí essa vida que vai depender da sua vida com Deus, que vai tocar na vida daquele que está recebendo a palavra. Por a nossa história, por a nossa tradição, nós temos uma história de sermões expositivos. Costumeiramente, o pastor batista ele é expositor do texto e não tem autoridade maior que a palavra, até mesmo que a sua, pastor, que está há 20 anos, 30, na igreja. E se os princípios de igreja multiplicadora eles nascem da Escritura, nós temos que pregar as Escrituras. Cuidado para que o sermão expositivo não se torne enfadonho, por conta de ser só exposição. Um dos grandes problemas da exposição é que é só exposição. Recomendo para quem está querendo ler alguma coisa nesse sentido de influenciar discípulos, O Mestre é Jesus. Tem um livro do pastor Stuart Olliott, né, Ministrando como Mestre. E ele tem 3 capítulos lá, que são 3 capítulozinhos muito interessantes. E o primeiro deles era: o mestre não era enfadonho. E o método do mestre era explicar, ilustrar e aplicar. Então, explique, ilustre e aplique. E aí você vai cumprir, mas preferencialmente, pastor, expositivo. Digo no meu caso, e acho que muitos aqui concordam, entendo que a exposição do texto é a melhor forma de levar a palavra ao coração das pessoas. Muito bem. Parece que há um consenso de que o texto, a pregação expositiva é a melhor forma de trazer a visão. Dentro desse tema, já partindo para qual é o tema, então? Já que nós temos o modelo do sermão, que é expositivo, a pergunta, as duas são iguais: qual a melhor forma de começar a pregação da visão? Uma vez que parece ser consciente de que ela é expositiva, a pergunta seguinte é: como começar essa pregação da visão, né?
em série de um livro, exemplo Atos, ou princípios por princípio, oração, evangelização discipuladora, etc, etc e tal. A outra pergunta, só para ler para quem fez também, como iniciar com a pregação da visão? Podemos pregar sermões em série, um livro? Então, a pergunta, as duas são muito parecidas. Então, é isso. Qual é a dica para esses irmãos? Os nossos companheiros, pregar um livro, uma série, como vocês costumeiramente fazem ou fizeram nas igrejas? Eu creio que não há uma receita pronta, né? Faz assim, assim, assim. Mas é importante, obviamente, você, como foi dito aqui, trazer princípios da vida da igreja primitiva, porque nós estamos trabalhando uma vivência em princípios, não são regras. Então, se você começa a pregar na igreja sobre oração, sobre a evangelização discipuladora, né? E aí os outros princípios, a plantação de igreja, a formação de líderes e a compaixão e graça, você traz isso para que o discípulo seja um discípulo que passe a viver isso, porque o maior desafio da igreja multiplicadora não é o pequeno grupo, a gente está cansado de ouvir e de falar isso, mas é viver uma igreja em princípios, é viver uma igreja do 1 a 1, é viver uma igreja onde cada discípulo cumpre, vive, cuida um do outro. E essa situação nos faz entender a nossa missão, porque a missão ela é pessoal. Ouvimos aqui também, não é dada a uma instituição, a um CNPJ, é dada a pessoas, é dada a grupos de pessoas, e ela é especificamente para pessoas. Então, sobre a questão de pregar, já vi alguns colegas, conheço, que pregaram sobre Atos dos Apóstolos, vários lugares, quase todo, fazendo uma exposição de Atos dos Apóstolos, outros que pregaram princípio por princípio, e aí tem muito material sobre isso, outros que, além de estudar o material com um grupo de líderes, mas pregava sobre os princípios para que a igreja toda fosse alcançada. Então, existe uma maneira que você pode olhar para o macro, e aí você traçar o teu perfil da igreja. Só precisa ter um cuidado, que não é algo tão difícil de entender, para você não cansar a igreja com um único tema. De repente, o pastor agora só fala sobre isso, só prega sobre isso. Então, é preciso ter alguns cuidados que você vai, dentro de uma percepção espiritual, de discernimento espiritual, de relacionamento com Deus, entender e aí ir alimentando. Porque, como Paulo disse, nós somos os dispenseiros da palavra. Então, Deus usa a nossa vida para, de fato, comunicar como deve ser comunicado. Ok. Uma pergunta, pastor Vater, vou direcioná-la ao senhor. Quando o público da congregação possui muitos polos diferentes, por exemplo, idosos, adultos, meia-idade, jovens, novos convertidos, recém-batizados, como transmitir a visão em meio a tantas diferenças? Então, essa é uma preocupação que nós temos como pastores. Ser pastor batista é uma coisa muito complexa. Eu acho que a mais complexa função pastoral de todas as denominações é ser pastor batista. O seu auditório, ele é o consumidor da graça. Ele vem para ser abençoado também, não é só do pentecostal, do neopentecostal. O seu auditório, ele é também a sua equipe de trabalho, porque nós somos uma nação sacerdotal. Então, eles são consumidores e eles também são os cooperadores da empresa, né, para fazer o produto chegar. E tem mais um detalhe, o seu auditório é o seu conselho diretivo, porque numa assembleia eles podem decidir tirar você de lá. Então, se você não supre a necessidade dele, lá na assembleia ele é o cara insatisfeito. Se você dá uma porretada nele, porque ele está pecando, ele também não vai querer trabalhar com você na sua equipe de trabalho. É uma coisa de louco ser pastor batista. Negociar, nós estamos no partido da negociação, vamos dar uma... Não, e por isso que pregar a palavra é um pilar.
Mas não esquecer a palavra do pastor. O auditório vem para a necessidade, ele não vem para uma reunião de empresa. Ele não vem para sentar numa mesa para saber o que o chefe quer que eles façam. Ali tem adorador, ali tem gente que perdeu o marido, ali nós não podemos obtusar a visão da igreja como se a igreja fosse apenas discípulos fazedores de discípulos. Ali tem pessoa precisando ser discipulada. Operários. Então, eu aprendi e ministrei muitos anos homilética, alguns anos, não muitos, porque eu sou muito novo para falar de muitos anos, com a visão de que o sermão tem que ter um objetivo só, certo? Unânime. Mas você sabe que não é assim. Por quê? O pastor aqui acabou de falar, você tem 90% lá de crente e 10% de não crente. Você prega para os 10%, confiando que Deus vai fazer a obra nos outros 90%. E você fica com a igreja rasa, às vezes, na palavra. Mas você não pode pregar para os 90%. Então, é possível você ampliar a visão de objetivo geral. Objetivo geral consagratório. Ele pode ter subobjetivos que você atinge todo o auditório. Você não pode perder essa perspectiva de que o auditório vem. Evidentemente, não é o seu sermão que vai fazer essa obra, é o Espírito Santo. Né? Já vi gente se converter, perdão, eu não vi, não posso mentir. Meu pai viu que era pastor e compartilhou. Um homem se converteu, um marido de uma mulher crente, ele não crente, ele ia à igreja. O dia que ele se converteu foi o dia que ele pregou sobre o dízimo. Ele se converteu no dia da pregação sobre o dízimo. Então, então, eu acredito que a gente tem que avaliar muito essa questão do auditório, não perder essa perspectiva de que Deus está fazendo uma obra com pessoas, não vamos reduzir o auditório à nossa equipe de trabalho. Parece que nós temos um objetivo, como pastor, de ver a nossa igreja crescer, e essa turma toda tem que me ajudar a fazer essa igreja crescer. E eu perco a visão, perdoe uma palavra que nós usamos pouco, a visão profética do culto, do púlpito, perdão. Tem que ter também a função profética do púlpito, e não a função de mestre, pastor mestre, né? Mas pastor profeta também. Então, temos que fazer essa avaliação. Eu acho que o Espírito Santo vai também conduzir cada irmão na realidade da sua igreja ali. Muito bem. Pastor Júnior, do LEM, nós chamamos LEM, né? Luiz Eduardo Magalhães, lá na Bahia, uma das partes do Brasil que mais produz soja para todo o resto do Brasil e até exportando. Mandando para tudo quanto é lugar, né? O pastor Vater falou que o público que nós ministramos também é cooperador, né, dessa empresa. Então, se esse cooperador, aí vem a próxima pergunta, pastor. A pergunta é, pastores, como vocês têm orientado os irmãos que vocês escalam para pregar, para que preguem sempre enfatizando os princípios de igreja multiplicadora? Então, como você usa esse seu cooperador, pastor Júnior, escalado, na tua ausência ou na tua presença, para que eles preguem também daquilo que você já está ministrando na igreja, que é a visão de igreja multiplicadora? Como usar o cooperador, né? Como é que você fala para ele? Geralmente, na minha ausência, prega um dos pastores da igreja. Né? E a igreja que não tem pastor auxiliar? Porque não é todo mundo que é de lei. Isso, nem todo mundo é de lei, né? Mas, assim, a ideia de transmitir os princípios, ela é principalmente do pastor. Mas existe esse processo do discipulado do 1 a 1. Geralmente, pessoas que pregam na igreja, elas são muito próximas ao pastor. E se não são, devem ser. Elas devem ter uma visão, né, parecida. Próximas de serem próximas ou próximas também da visão? Próxima à visão pastoral. Isso, muito bom. Né? Porque a igreja multiplicadora não pode começar com outra pessoa que não seja o pastor. Né? Se um pastor auxiliar está aqui e ele quer começar, ele tem que conversar com o seu pastor. Porque visão de igreja, quem dá o direcionamento é o pastor da igreja. E isso leva você a treinar pessoas e a conversar com elas no dia a dia, principalmente naquilo que nós chamamos de relacionamento discipulador.
né, nesse relacionamento discipulador, nesses encontros informais, você vai transmitindo essa visão para os discípulos de Cristo, que também são seus discípulos. Aí entra a palavra do apóstolo Paulo, né? Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. É função nossa, enquanto pastor, treinar os nossos pregadores nas nossas igrejas para que eles transmitam aquilo que a igreja está sendo ensinada. Porque se, de repente, na sua ausência, uma outra pessoa começa a pregar uma outra mensagem, ou até contra, porque acontece, você está pregando a visão de igreja multiplicadora, e aí você sai no final de semana e aparece alguém lá e, de repente, vai de encontro a tudo aquilo que você tem dito. Essa é uma questão. Então, eu acho que isso é muito do diálogo do dia a dia, da conversa antes de viajar com a pessoa. Só, olha, a nossa série é essa aqui. Você vai ministrar dentro disso aqui. E, claro, você, como pastor, indica para o seu púlpito quem você confia. Pelo menos nas igrejas que eu pastoreio, não prega nem de fora nem de dentro alguém que não seja confiável. Porque o púlpito é o lugar de transmitir a visão, de transmitir os princípios, de transmitir a palavra profética de exortação, de consolação, e precisa caminhar dentro de um direcionamento do pastor da igreja. Muito bem. Pastor Eude Cabral, o senhor, eu vou falar. Me permita aqui, de forma bem direta, só falar sobre esse tema, rapidinho mesmo. Eu sou, já há 12 anos, executivo da Convenção Batista do Rio Grande do Norte. E pastoreio a igreja, efetivamente, a primeira igreja batista lá em Goianinha, uma hora de Natal. Então, eu sempre vivi essa situação de não estar... Eu acredito que durante esses anos, nem um mês eu estive todos os domingos na igreja. Agora, o que é interessante, na minha experiência, eu não precisei dizer ao meu pessoal, que são todos leigos, não tem um pastor auxiliar, pregue sobre isso, pregue sobre aquilo. Mas como alegra o meu coração ver eles replicando aquilo que tem sido a mensagem. Então, isso vai ser natural na sua equipe ministerial. Quando está entrosado nisso, eles vão pregar aquilo que você está direcionando como uma ênfase geral para a vida da igreja. Muito bem. Agora é o seguinte, porque a realidade é essa que eu perguntei para ti, pastor Júnior. Porque nem todas as nossas igrejas aqui, dos nossos irmãos, têm o auxiliar, não é? Então, a gente conta com aquele cooperador, e eu acho que a resposta básica é essa mesmo, é de caminhar com ele, é vida na vida. Você tem gente que caminha contigo, que comunga contigo, que come o pão, o cuscuz com ovo, e aí você chega para ele e diz, olha, você vai lá, vai pregar, ele vai estar pregando aquilo que você passou. Pastor Eude, nós falamos aqui sobre princípios, e a pergunta aqui é basicamente o seguinte, quanto tempo, já se for pregar baseado em princípios, o tema foram os princípios, quanto tempo esse pastor, essa igreja que está começando a visão de M, pode gastar em cada princípio desses 5 da igreja multiplicadora? A oração, evangelização discipuladora, plantação de igrejas, formação de liderança, compaixão e graça. Se você partir da premissa que você só vai deixar de pregar daquele princípio quando você entender que a igreja está vivendo aquele princípio, né? Como tem a história aí que o pregador ficou vários anos, né? Não me lembro exatamente de quem é essa história, mas pastor, o senhor está pregando a mesma coisa, mas os irmãos não mudam, então eu estou continuando pregando. Bom, na verdade, eu acredito que quando nós começamos a viver a igreja multiplicadora, começamos a retornar a esses princípios, a nossa pregação, ela vai e vem, e ela caminha para lá e caminha para cá, mas ela caminha, obviamente, baseado na Bíblia, mas voltando para isso, porque é o cumprimento, é a nossa vida. A vida da igreja passa a ser mais focada em viver a grande comissão. Então, é aquilo que a gente prega, os eventos da igreja passam a ter um enfoque voltados para a grande comissão, a sua fala para a liderança, a sua fala para a igreja. Então, há de fato uma mudança, uma transformação no nosso jeito de ser. Porque nós deixamos de... Eu pastoreei interinamente uma igreja, era muito interessante. Mas eu encontrei, como o pastor Carlos Vater falou aqui, uma igreja de operários. Você diz assim, vamos fazer um evento tal, podia entregar na mão. Mas eu encontrei uma igreja sem vida com Deus. Então, você
começa aí, eu fiquei mais de 2 anos interino nessa igreja, e nós conseguimos deixar funcionando na visão, e o pastor que assumiu entendia isso e continuou a visão da igreja multiplicadora, com os pequenos grupos. Então, a vida da gente muda, então não há um tempo, você vai viver a sua vida pregando sobre isso, porque isso faz parte da vida da igreja, plantar novas igrejas. O ato de compaixão e graça, do irmão cuidar de um outro, ou fazer qualquer coisa por compaixão e graça. Então, esses princípios, eles são a vida da igreja. E as suas pregações, elas vão caminhar dentro disso. Agora, especificamente, tá, meus irmãos, eu vou pregar uma série sobre oração. De repente, você pode, em um mês, pregar sobre um tema, um princípio, outro mês, e assim você fazer isso. Mas eu diria que a pregação, a sua vida de pregação, e, obviamente, para pregar sobre princípios, é preciso viver princípios, porque, senão, nós vamos estar dizendo para a igreja o que ela deve fazer, mas não estamos vivendo. Então, o tempo, para mim, é um tempo muito pessoal, e eu acho que essa caminhada é uma caminhada de mudança de estilo de pregação também, porque a igreja vai mudar, o estilo de vida dos irmãos vai mudar, e nós também vamos mudar como pastor, porque nós somos o guardião desse retorno, dessa volta aos princípios. Muito bem. Pastor Carlos Vater, bem conciso, vocês três podem dizer sim ou não e dizer por quê, mas eu estou aqui no tempo. Fazer aqui no pessoal do ponto já está me apertando a mente. O sermão deve ser aliado à escola bíblica dominical? Acho que a pergunta mais ou menos é se a pregação tem funcionalidade junto ou a ligação com a escola bíblica. Bem, eu vou dizer minha experiência, né? Porque não há catedráticos aqui. Eu não faço assim, porque eu entendo que cada ministério tem objetivos e as melhores metodologias para atingi-lo. Escola Bíblica é estudo da palavra. E a palavra é muito mais rica do que 5 princípios. Então, eu acho que a escola bíblica é muito mais ampla do que o púlpito na fase, estou falando púlpito e de igrejas que estão na fase de transição para a igreja multiplicadora. É circunscrito a essa delimitação. Então, a escola bíblica tem os seus programas. Na igreja, nós temos 4 programas da escola bíblica. Então, unidade 1, 2, 3, cada uma leva 1 ano. Então, não é impossível estar alinhado. E, além disso, eu tenho a escola bíblica discipuladora, que é com foco na formação. E o púlpito é outra coisa. O púlpito é comunicação da visão, está alinhado, porque está dentro da palavra, mas não tem um programa de complementação ou suplementação. Não, na minha experiência, o que está alinhado ao púlpito é a reflexão bíblica do encontro do PGM. Na minha igreja está ali. O que eu prego à noite é o que vai para o PGM. Pronto. Forma. Já então, respondeu a pergunta seguinte. Devemos utilizar os sermões de domingo para fazer os estudos dos PGMs? Com isso, expandimos a visão, melhorar a visão. Então, basicamente, é isso que vocês fazem? Eu concordo com o que o Tem uma última pergunta que não pode deixar de ser respondida. Tá. Vocês havia aqui de manhã. Ok. Eu concordo com o que o pastor Vater falou sobre a questão dessa pergunta. Eu concordo com isso. Não, claro, eu concordo, certo? E acho que não tem muito a acrescentar da minha parte. Eu não tenho muito a acrescentar, não. Quanto à questão que você falou aí sobre a pregação, usar no roteiro, também isso não é uma regra, mas eu acho interessante. Nós vivemos lá 2 fases. No primeiro ano nós usamos o manancial, e também já tem um roteiro interessante, que o pessoal lê na semana, que o pessoal trabalha. Num segundo momento, e é o que nós estamos vivendo hoje, já pelo 3º ano, nós estamos usando a reflexão do púlpito. E eu ainda faço assim, eu tenho uma menina lá na igreja, que ela é formada em educação cristã, e eu não dou nem esboço para ela, não dou nem o material. Ela tem que ter a percepção, ela ouve e ela prepara o roteiro, então ela está ouvindo e a igreja está ouvindo também nesse sentido. Então, eu acho interessante porque na semana o pessoal vai conversar sobre aquilo que ouviu. Então, ainda vai fortalecer ainda a visão daquilo que está sendo transmitido. Tempo. Como é bom ser batista, né? Porque a gente faz as coisas de forma diferente para alcançar os mesmos resultados. Lá eu faço o roteiro, né? E quando um pastor de fora vai, eu faço o roteiro. Então, assim,
já é um trabalho, como o pastor disse numa das mensagens, o pastor Jefferson, que pastor de igreja multiplicadora não fica matando borboleta. Tem muito trabalho para fazer. Não estou dizendo que os colegas aqui estão matando borboleta, não, viu, queridos? Mas, assim, tem uma pessoa lá para fazer, ótimo. Mas essa é uma questão que também vem para o pastor, porque quando você prepara o sermão, já vai ser uma atividade a mais para aqueles que querem. Se, de repente, tiver alguém com essa habilidade lá, eu acho que é fantástico. Mas, lá na igreja, eu faço os roteiros dos PGMs. Muito bem. A última pergunta, talvez um pouco polêmica, não sei, mas eu não sei se eu entendi, porque está assim, sem o pastor, acho que é sem, né? Sem o pastor, a igreja não pode implantar a igreja multiplicadora? Ela pode implantar e depois apresentar ao futuro pastor. A igreja está sem o pastor, a igreja está sem pastor, quer implantar a visão. Ela pode implantar e depois apresentar ao futuro pastor a sua visão de igreja multiplicadora? Pergunta, tempo, resposta. Quando a igreja... Acabou o tempo. Pode responder. Quando a igreja vai convidar um pastor, normalmente ela traça um perfil. E nós já temos percebido em algumas situações hoje, pelo menos lá no nosso campo, e aí falo como executivo da convenção, que já tem igreja dizendo se ele é envolvido em igreja multiplicadora, se conhece ou não. E isso é, vamos dizer assim, pré-requisito. Porque a igreja ou já está caminhando ou entende. Porque às vezes o camarada diz assim, esse negócio de pequenos grupos, isso não é de Deus, não. Outro diz, é. Então, a igreja está sem pastor. E se está entendendo, tem uma liderança que consegue trabalhar isso, desenvolver isso. Eu costumo dizer uma coisa, quando a igreja tem pastor e ele delega a visão para que outro implemente e funciona, normalmente não funciona, não pega. Mas se pegar, é porque o camarada é só o presidente da igreja, ele não é o pastor. A visão está com outro, porque outro transmitiu. Você pode fazer uma caminhada e depois você ter vários pastores, como coordenadores, como líder de rede, qualquer coisa assim, pastor de pequeno grupo, mas começou com a quem Deus deu a visão de... Okay. Então, se a igreja trabalhou nisso, só para finalizar, se a igreja trabalhou nisso, depois ela tem no convite ser clara. Ó, nós estamos trabalhando na visão da igreja multiplicadora, temos pequenos grupos, temos PGMs, qual é a sua visão? Aí o combinado não é caro. Muito bem. Então, é pacífico para os três que a igreja sem pastor pode, com essa liderança, implantar a visão? Ó, por exemplo, você implantou igreja multiplicadora. Você saiu da igreja, vem outro pastor. Não, mas o cenário então, a igreja está sem pastor. Não, estou partindo daqui. Sim. O outro pastor tem o direito de mudar isso? Então, o que impede de uma igreja sem pastor implementar, já que tem uma visão correta, e o outro pastor assumir? Eu acho que o projeto é da igreja. Lá em Tupã, eu saí de lá em 99. Fizemos, a gente chamava Projeto da Igreja. Foi um grupo de 10 irmãos, liderados por mim, que fizemos juntos o projeto de igreja. Quando eu saí, eles convidaram o pastor Silas Campos, eles já selecionaram o pastor a partir da visão que Deus deu à igreja. A visão não é minha, é de Deus para a igreja. Isso é o líder que comunica. Isso os batistas pecam. Esse negócio de democracia também, a gente peca porque na hora que quer ser democrático, é democrático. Só na assembleia. Na hora de fazer o ministério da igreja, tem que esperar o pastor chegar para dizer o que é que nós vamos fazer. Então, precisa ter a visão. Outra coisa, a questão de igreja multiplicadora, esquece de início. Nós estamos voltando aos princípios do Novo Testamento. Esse nome pode mudar. Hoje, por questão de marketing, de identidade, é legal colocar a igreja multiplicadora, PGM, nós tiramos célula para PGM, né? Isso tem que ser feito, por uma questão até de ganhar força, sinergia em termos denominacional. Mas se você ficar com essa visão que igreja multiplicadora é um método, como é que pode? Se nós somos pastores, líder de uma igreja
que eu quero voltar a minha igreja aos princípios do Novo Testamento, eu contrato um outro pastor para fazer isso. Então, isso aí é uma ferramenta, e como ferramenta vai falir. A visão é de Deus para você, por onde você vai conduzir a sua igreja. Não pode, sem pastor, não adianta. Você está querendo fazer a igreja crescer, e aí você vai contratar alguém para fazer esse negócio, usar essa ferramenta? Isso não existe, irmãos. É o que o pastor falou aqui, eu não tinha tentado para isso. Se fizer isso e der certo, você não é o pastor. O povo está seguindo o outro, você é o presidente da igreja. Eu gostei muito disso aí. Ok, vamos fazer agora uma recapitulação básica para a gente sair daqui pelo menos com pontos definidos, né? Então, as perguntas giraram em torno de algumas dúvidas. Resumidamente, a gente pode dizer o seguinte: qual tipo de pregação eu vou usar, teoricamente expositiva, quanto tempo eu vou gastar com os princípios bíblicos de igreja multiplicadora, é aquele tempo que você prega, ele vai e volta, e você está sempre recorrendo a esses princípios durante a pregação. A maioria das igrejas usam os textos pregados domingo à noite na aplicação dos PGMs. Quando viajamos, quem colocamos escalados para pregar nas nossas ausências? Aqueles que estão com a visão alinhada ao ministério pastoral. Está indo no caminho assim, mais ou menos? Ok? Escola Bíblica Dominical tem o seu papel fundamental de educação cristã. Não deve ser desfocada, pensando assim, mas ela segue a visão de igreja multiplicadora, mas o púlpito tem a sua função, a escola tem a sua função, não separadamente, mas cada um no seu papel, afunilando a ideia na formação de discípulos da mente da igreja, ok? E definindo uma igreja sem pastor, com uma equipe boa, sonhando, alinhando a visão, pode implantar a visão de igreja multiplicadora, e na chegada desse novo pastor, ele deve estar alinhado, porque o combinado não sai caro, ok? Resumidamente assim, que Deus use cada um de vocês. Não vá embora ainda, porque a gente não orou. O pessoal gosta de sair antes do culto, mas é bom lembrar que nós somos pastores líderes, a gente tem que ficar até o final, para fechar a igreja, tá certo? Então, nós vamos ficar de pé agora, nós vamos orar, encerrando esse tempo, tá? Convidar o pastorzão que está aqui na frente, pastor Paulo, de Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro. Ele vai nos conduzir numa palavra de oração, pedindo a Deus que esse Espírito Santo, que nós tanto temos ouvido aqui, pastor, sido ministrado ao nosso coração, que ele lidere também os púlpitos das nossas igrejas, através da vida de cada pastor, de cada missionária, de cada irmão, de cada líder. Que Deus use a nossa vida, na palavra dele, para promover crescimento, discipulado no coração de todos os povos, todos os povos. Amém. Oremos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos. Te agradecemos por esses momentos que aqui estamos passando. Te agradecemos pela oportunidade que nos concedeste de estarmos aqui para, não para aprender, mas para nos despertar. Porque precisamos desse despertamento, para nós voltarmos aos princípios. E ao Pai querido, aqui nesta reunião, como nós aprendemos, como nós fomos despertos, pelos teus servos que já vivem isso nos seus ministérios. Ó Pai querido, que nós possamos ter o discernimento, que nós possamos ser dirigidos pelo Senhor, pelo teu Santo Espírito, ao voltarmos para as nossas igrejas, que nós possamos esperar no Senhor o tempo certo para nós iniciarmos, voltar aos princípios. Levar a igreja com sabedoria que o Senhor vai nos conceder. Pai querido, toma cada um de nós, tome cada uma igreja que aqui está representada, Senhor, nesta tarde. Ó Pai, já vá, ó Pai querido, preparando as nossas igrejas, para que possamos chegar ali e, conduzido pelo Senhor, iniciarmos um trabalho de mudança, um trabalho de despertamento, fazendo com que nós, líderes, possamos caminhar, possamos descer do púlpito como nós ouvimos hoje. Nós precisamos pedir perdão, nós precisamos abraçar os nossos jovens, abraçar nossas membresias, abraçar a todos com muito amor,
e que nós possamos levar isso às nossas igrejas, para que possamos ganhar as nossas comunidades, abraçando com amor, com carinho. Pai querido, muito obrigado. Continue conosco, é o que nós pedimos, Pai, em nome de Jesus. Amém.